série Esperança na Crise Final, parte 8. Características da Reforma. Satanás tem estado a trabalhar assiduamente para desviar a autêntica reforma espiritual que o Senhor quer operar no seio da Igreja. Este tem sido o método do grande inimigo desde os dias antigos: adulterar o verdadeiro e oferecer uma falsificação, para promover a desordem, o caos e a perdição, em lugar da verdadeira conversão e a vida eterna. Falsificação satânica da Reforma. Declara a pena inspirada. Em todo o avivamento está ele, Satanás, pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Nenhuma reforma em toda a história da Igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo de São Paulo. Onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, alguns havia que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceitas, excluiriam finalmente o amor da verdade. Grande Conflito, 396. Germinara por toda a parte a semente que Lutero lançara. Passou Satanás a tentar o que havia experimentado em todos os outros movimentos de reforma: enganar e destruir o povo, apresentando-lhe uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Assim como houve falsos cristos no primeiro século da Igreja cristã, surgiram também falsos profetas no século XVI. Grande Conflito, 186. O mesmo que fez em épocas passadas, tem o pai da mentira estado a fazer em nosso tempo. Procura hoje desorganizar o movimento adventista e confundir os filhos de Deus. É assim que, tanto em nossa história como movimento, como particularmente nesses últimos anos, têm surgido inúmeros grupos dissolventes que a si mesmos se denominam reformistas, quando na realidade só fazem destruir. Sua obra não resistiu à prova bíblica. Por seus frutos os conhecereis. São Mateus 7,16. Espírito de discórdia e revolução. Um traço muito comum nos falsos movimentos de reforma é o espírito de discórdia, revolução e crítica destrutiva, particularmente em relação aos dirigentes da Igreja. Adverte o espírito de profecia. É chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da Igreja o espírito de discórdia e luta. Testemunhos Seletos, volume 3, 254. Em outras palavras, o primeiro fruto de uma reforma é a eliminação da discórdia, da crítica e do espírito de revolução dentre os que são por ela afetados. Ao descrever vários dos falsos movimentos de reforma, a mensageira do Senhor, Ellen White, diz o seguinte a respeito do promotor de um deles: ele pensava que Deus havia passado por alto todos os obreiros dirigentes e havia dado a ele a mensagem. Então diz ela que procurou mostrar-lhe que estava errado. Mensagens Escolhidas, volume 2, 64. A respeito de outro, ela escreveu: disse ele que todos os dirigentes da Igreja cairiam devido à exaltação própria, e outra classe de homens humildes apareceria em cena, que fariam coisas maravilhosas. Este homem pretendia crer nos testemunhos, pretendia que eram a verdade e os usava para dar força e aparência de verdade às suas próprias pretensões. Mensagens Escolhidas 2, páginas 64 e 65. Sobre este homem e sua mensagem declarou Ellen White:
Recebi esta palavra do Senhor, não lhe deis crédito, porque eu não o enviei. Disse-lhe ela que a sua mensagem não era a mensagem de Deus, e que ele estava enganando os despreparados. Mensagens Escolhidas 2, página 65. Ainda a respeito de outro, que pretendia ter a mensagem especial para a igreja, escreveu ela: o mesmo espírito acusador estava nele. Isto que, segundo ele, a igreja estava completamente errada e Deus estava chamando um povo que operaria milagres. Mensagens Escolhidas 2, página 66. Sempre que um desses assim chamados movimentos de reforma suscite um espírito de crítica destrutiva contra os dirigentes da obra e contra a organização da igreja, fazendo eclodir o espírito de discórdia e de revolução, saibamos desde logo, sem qualquer outra análise, que é Satanás quem os lidera e que se trata de uma falsificação da verdadeira reforma. Ainda que tais movimentos, para angariar adeptos, pretendam no início pertencer ao povo adventista e simulem manifestar zelo pela obra de Deus, terminam sempre na formação de setores separatistas. Não suportam a prova do tempo, embora às vezes causem grande mal temporariamente, desencaminhando pessoas sinceras, mas não de todo firmadas na verdade. Satanás age com energia e engano. Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para atividades mais intensas. Aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Jesus Cristo e seus seguidores. Grande Conflito, 593. Desperte do sono o povo de Deus e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade como é em Jesus. Faça uma consagração completa a Deus e não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. Com todo o engano possível, manifestará ele o seu poder, chamando em seu auxílio os anjos caídos de seu reino. Grande Conflito, 398.